Bom dia a todos. Então, meu nome é Laura Guilhoto, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria de agradecer o convite da Federação Estadual das APAES, o Dr. Ubiali, por esse convite. Eu me sentindo muito honrada de poder passar a experiência que nós temos na APAE de São Paulo em relação a esse tema tão importante nos nossos dias, que é o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Então, eu vou fazer a abordagem falando um pouco das definições que a gente tem na atualidade e passando também pela experiência do nosso grupo de estudos sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Tá? Então, assim, no final a gente pode responder algumas perguntas que vocês estejam interessados. E, assim, eu vou tentar falar de uma forma menos técnica, mas se eventualmente eu usar algum termo mais complexo, aí depois vocês me corrigem e a gente explica mais detalhadamente, tá? Então, como foi mencionado, existe um novo paradigma para o século XXI em relação a vários aspectos do atendimento à pessoa com deficiência intelectual e também à nossa sociedade. Pode passar. Então, aqui é uma foto da APAE de São Paulo, que tem 53 anos. Nós temos um núcleo de atendimento à pessoa em fase de envelhecimento. Na verdade, é um núcleo que recebe pessoas acima de 35 anos. Então, é uma idade relativamente jovem ainda, né? Então, no universo, assim, das medidas públicas, mesmo na ciência, qual seria a idade considerada a idade do envelhecimento? Então, é uma convenção. Se a gente fosse pensar há muitos anos e séculos atrás, as pessoas morriam muito precocemente. É muito comum quando a gente vai ver, às vezes, algum prédio histórico em outro país, principalmente na Europa, a gente vê a idade em que os reis morriam, e eles morriam com 40, 50 anos. Às vezes o túmulo do filho estava do lado, que tinha 15 anos. Então, assim, era uma outra perspectiva. Hoje em dia, cada vez mais a longevidade ela vem sendo aumentada. Então, isso vai apresentar uma repercussão não só nas pessoas que têm deficiência intelectual, mas também naquelas que não têm. Pode passar o próximo? Então, eu vou falar rapidamente da definição da deficiência intelectual. Pode ir passando? Então, a gente vai falar que vocês, lógico, já têm conhecimento, mas é importante a gente frisar que essa definição é um marco muito importante na hora de se fazer a delimitação de quem tem a deficiência intelectual, porque existem muitas pessoas que às vezes têm doenças mentais, outros diagnósticos que não necessariamente entram nessa classificação, que, é claro, merecem a atenção também das autoridades, né, sanitárias e públicas, mas, ao mesmo tempo, é um outro grupo que, às vezes, tem necessidades diferentes da pessoa com deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, segundo o nosso país, ela é definida basicamente como a maior parte dos países define. Então, é um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, como vocês veem, existe dois critérios. Um que é o funcionamento intelectual abaixo de uma certa média e a dificuldade nessas áreas que eu citei, em pelo menos 2 áreas. Então, não é todo mundo que tem uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de se expressar e que ele não está bem inserido na sociedade, que a gente pode falar que ele tem deficiência intelectual. Então, o correto no mundo inteiro, é lógico que a gente sabe que isso exige uma rede de profissionais que vão fazer esse diagnóstico, mas é fazer, então, medidas de avaliação neuropsicológica para determinar, então, que ele tem um funcionamento intelectual abaixo da média e também avaliar essas funções, então, específicas das habilidades do dia a dia. Porque, às vezes, a pessoa, quando vai fazer o teste neuropsicológico, a avaliação do QI, pode dar um QI mais ou menos limítrofe. Então, se ele tiver dificuldade nessas habilidades, ele vai, então, ser diagnosticado com deficiência intelectual. E se ele não tiver, ele não vai ser diagnosticado com deficiência intelectual. Então, parece assim um detalhe técnico, mas é extremamente importante, porque como cada vez mais existem medidas sociais que beneficiam as pessoas com deficiência, por exemplo, como a cota do trabalho, então a gente tem que saber exatamente quem que a gente vai poder encaminhar para esses benefícios, né?
A gente pode até discutir que todo mundo tem direito, é claro, mas se a lei foi criada para as pessoas com deficiência, então a gente tem que saber quais que estão enquadrados nessa definição que é a mais atual. Pode ser que daqui a alguns anos tenha mudança, é claro, isso pode ser melhorado, mas a definição atual é essa. Pode passar o próximo? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela também, lógico, essas definições todas usadas nos países e mesmo nas associações científicas, elas são baseadas na Organização Mundial de Saúde. Então, o que fala a Organização Mundial de Saúde? É uma redução significativa das habilidades em entender informações novas ou complexas e de desenvolver novas habilidades, ou seja, tem um comprometimento da inteligência que vai ser avaliado, então, pela testagem neuropsicológica. Isso vai resultar numa capacidade reduzida de viver de forma independente, funcionalmente, o funcionamento social comprometido e inicia-se antes da idade adulta com um efeito prolongado no desenvolvimento. Pode passar? Agora, vocês já devem ter conhecimento, muitas pessoas já estão utilizando essa nova proposta da Organização Mundial de Saúde, que é a Classificação Internacional do Funcionamento de Deficiência e Saúde. O que quer dizer isso? Na verdade, ela já vai englobar esses dois conceitos da avaliação da inteligência e da avaliação das características adaptativas dessa pessoa. Porque vocês devem estar acostumados com o CID, né, o CID-10 que é utilizado, que ele tem umas definições. Na verdade, até se usa um termo que não se usa mais, que é retardo mental, leve, moderado, grave. Mas o que isso vai fazer? Vai fazer só a avaliação do QI e não, na verdade, a avaliação do como a pessoa funciona no dia a dia, como ela se comporta na sociedade, se ela realmente tem uma dificuldade maior ou não. Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, ela é mais importante nesse sentido porque ela dá um outro parâmetro de funcionalidade e não é só aquela avaliação, vamos supor, mais na esfera médica, da doença que a pessoa tem, daquele comprometimento mais fixo. Ele dá ideia àquela variação que existe, então, de funcionamento em relação àquele prejuízo que a pessoa tem intelectual. Pode passar? Então, vocês, lógico, já têm ideia, né? As causas de deficiência intelectual são múltiplas. A maior parte dos pacientes que têm deficiência intelectual moderada, a gente não acha a causa, pelo menos em 50% a 60% deles, a gente não acha, né? Então, as que a gente consegue diagnosticar, muitas delas são genéticas, né? Então, 30% são genéticas, 1/3 é considerada a síndrome de Down, né? A trissomia do cromossomo 21, a síndrome do X frágil também é importante, só que é muito mais difícil de ser diagnosticado, porque a síndrome de Down, a aparência física da criança é mais fácil, o cariótipo também ajuda a confirmar, e a síndrome do X frágil tem uma variação muito mais ampla de apresentações clínicas, então fica-se na dúvida o que realmente a criança tem. Mas, ao mesmo tempo, é importante no aconselhamento genético, porque essas crianças que têm o X frágil, que seja, então, confirmado, elas têm uma chance maior de terem outros irmãos comprometidos do sexo masculino, e as irmãs, elas podem ser portadoras, porque é uma doença ligada ao cromossomo sexual X, elas podem passar para os seus filhos. Então, isso é importante em termos de aconselhamento, de prevenção de novos casos. Então, é claro que a gente nem sempre consegue fazer esse diagnóstico do ponto de vista molecular, do ponto de vista, né, de exame subsidiário, mas a gente tem que lembrar, se tem as características clínicas, pelo menos orientar essa família que tem uma chance de recorrência, diferentemente da síndrome de Down, que a recorrência vai ser muito menor. Então, são características importantes que dizem respeito em função da prevenção. As ambientais, é claro, também são importantes. Se estima que em torno de 20% sejam causadas, os casos, então, por formas ambientais, como o uso de álcool, problemas na gestação, doenças infecciosas na gestação. E, como eu falei, muitos não se tem a etiologia, não se tem a causa definida. Às vezes se descobre uma síndrome mais rara que acomete poucas famílias, mas isso no nosso meio, no Brasil, muitas vezes é difícil de se fazer o diagnóstico. As pessoas que conseguem, às vezes vão para grandes centros, né, universitários, às vezes centros privados e às vezes até material enviado para o exterior para poder fazer essa detecção. E muitas vezes não vai mudar o tratamento nem o prognóstico dessas crianças, ou vai se entender um pouquinho melhor sobre aquela condição que ela apresenta. Pode passar?
Pode passar. Então, o que é o envelhecimento? Então, como eu já falei, é uma convenção. Se a gente tivesse nascido há 200 anos atrás, 300, envelhecimento seria uma pessoa que tinha 30, 40 anos. Hoje em dia, se conceitua que países desenvolvidos, o valor seria 65 anos, e países em desenvolvimento, no que se inclui o Brasil, 60 anos. Então, isso você já vê uma diferença, que é um conceito, e, na verdade, não é só um aspecto biológico. Depende muito das condições sociais desses países e, por sua vez, desde o nascimento até a vida adulta, os países que estão mais desenvolvidos, eles têm mais condições de terem condições de saúde, de saneamento, condições sociais mais adequadas, e por isso que a pessoa também tem uma longevidade maior, né? Então, aqui no Brasil, a gente sabe que é 60 anos para vários benefícios, aposentadoria, benefícios para o idoso, e, na verdade, a gente vai tentar estudar em relação a essa faixa de 60 anos. Em alguns países já está se tentando mudar essa definição. No Japão, por exemplo, já está pensando em 70 anos, né? Pode passar o próximo. Então, aqui são algumas imagens que a gente mostrou desse trabalho que vem sido feito na PAI. A gente já apresentou em alguns congressos, né? E um deles foi até internacional, e a gente queria mostrar um pouquinho do envelhecimento no Brasil. Porque é muito comum que as pessoas fora do Brasil, elas acham que a população brasileira é muito jovem, que não tem pessoas idosas, né? Eles falam, nossa, vocês já estão se preocupando com esse problema lá no Brasil? Porque eles acham que é um país novo, jovem. Não é bem assim. Porque, é claro, a gente ainda tem muita desigualdade social, mas existe uma população que já melhorou, e mesmo os de mais baixa renda também já melhoraram. Então, a longevidade vai ser maior em todas essas camadas da população. Então, essas foram algumas figuras da internet que eu peguei do Brasil, que mostram a diversidade do idoso no Brasil, né? Então, o idoso não é mais aquele que a gente lembrava, né? Que ficava em casa, conversando, fazendo crochê. Eles participam ativamente da vida. Essa foto aqui do centro foi uma foto que eu tirei do Tribunal Eleitoral, né? Que mostrava um índio votando numa urna eletrônica lá no norte do país. E é um índio idoso. Então, isso assim mudou muito o perfil do nosso idoso no Brasil. Não é só aquele que tem deficiência intelectual, assim como o carnaval e assim por diante. Pode passar o próximo. E as pessoas com deficiência intelectual, por sua vez, também vão ter um envelhecimento mais tardio. E a nossa maior pergunta é se esse desenvolvimento, se esse envelhecimento, ele é diferente das outras pessoas. Há necessidade de se fazer políticas específicas para essa população? Parece que sim. Então, isso é motivo de estudo, não só no Brasil, como em outros lugares, porque várias síndromes, principalmente a síndrome de Down, já é conhecido que existe, então, um envelhecimento precoce em alguns aspectos. Não em todos os indivíduos, a gente tem que frisar isso, não são todos, mas alguns apresentam um envelhecimento mais adiantado do que a população em geral. Pode passar? Então, aqui é um gráfico que foi pegado do censo da ONU, que a gente observa em verde os países, isso são dados de 2008, já estão um pouquinho desatualizados. Em verde são aqueles países que têm 11% da população acima de 65 anos. Então, vocês vejam que todo o hemisfério norte aqui quase tem esse percentual. O Brasil, ele está aqui, não está muito claro na luz, mas assim, o Brasil é o segundo, ele está entre 5% a 10% da população, isso nos dados de 2008, que estaria acima de 65 anos. Então, é uma população muito grande, né, que a gente não esperava isso há alguns anos atrás. E, por exemplo, a África, que é esse mais clarinho, então eles têm menos de 3% da população acima de 65 anos. Tá? Se a gente puser a faixa de 60 anos, esse valor passa a ser maior ainda, e 8 anos depois, 6 anos depois dessa avaliação é maior ainda. Pode passar o próximo? Então, aqui são dados do envelhecimento no Brasil, né? Então, são dados do IBGE, também do censo, que mostram que em 1960, a população de pessoas acima de 60 anos era em torno de 5%. Em 2000 já foi 8,5% e em 2010, 10%. Então, vocês veem que isso está aumentando. Em 50 anos, dobrou a quantidade de pessoas acima de 60 anos. Então, isso é bom para todo mundo, senão que a gente vai viver mais. Mas, ao mesmo tempo, tem que se pensar do ponto de vista administrativo, de saúde pública, de políticas públicas, como que essa população ela vai ficar nessa época. Pode passar? Então, aqui, se fizer uma projeção para 2050, se estima
que 27% da população brasileira, quase 30%, vai ter, então, essa faixa etária. Então, é muita gente, né? Aquela pirâmide que nós tínhamos antigamente, que a base era larga e o ápice era estreito, ele está se modificando, assim como os países desenvolvidos. Isso mesmo em termos econômicos vai mudar bastante o perfil da economia. Parece que a cada ano 2,48% do PIB vai estar modificado por causa desse ingresso de mais pessoas nessa faixa etária, né? Então, lembrar de novo, 1950 quase 5%, 2010 10% e 2050 quase 30% vão estar acima de 60 anos. Então, a gente tem que se preparar para essa realidade e tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Pode passar? Então, em relação ao envelhecimento, então se estima que a deficiência intelectual, quantas pessoas tem? Então, esse é o papel geral da população, o número de pessoas mais idosas na população. Mas em relação à deficiência intelectual, quais são os números? Então, se estima que 3% em geral da população mundial tenha deficiência intelectual. Então, vocês imaginam, é uma população muito grande, né? No censo do IBGE de 2010, foi declarado que pelo menos um tipo de deficiência grave era 12 milhões de pessoas. Também é um número que muitos países não têm, né? Então, a gente, se observar, é uma população que dá para fazer 2 países praticamente, né? Representando quase 7% da população total que teria não deficiência intelectual, mas um tipo de deficiência. Aí, esses dados são do nosso município, né, do Estado e do município. No Estado, 2.750.000 pessoas declararam ter alguma deficiência. E a população residente com deficiência mental e intelectual foi de 127 mil pessoas. Então, vocês veem que é um número muito grande. Essas pessoas todas, em 2010, eles vão ser idosos, né, daqui a 20, 30 anos, provavelmente. Então, isso vai impactar, com certeza, todas as políticas públicas e o movimento das APAES não tem que ficar alheio a essa realidade, porque a gente praticamente não vai ter mais escola depois nas APAES daqui a alguns anos. A gente vai ter centros de convivência do idoso, porque as crianças provavelmente vão ser um número muito menor e elas talvez estejam em outros ambientes, né? Mas, assim, as APAES elas vão acabar se tornando, ao meu ver, centros de reabilitação, de atendimento a pessoas idosas, isso talvez em 2050, né? No município de São Paulo, houve um censo inclusão em 2012 e foram respondidos 40 mil questionários. Nesse censo, 23% tinha deficiência intelectual. Então, é lógico, esse censo já é relacionado às pessoas com inclusão, com deficiência, mas é um número bem grande. 1/4 desses que responderam tinham deficiência intelectual e 10% tinham autismo. Então, com certeza, esses números são gigantescos e logo, logo isso vai afetar muito a política de várias das nossas organizações. Pode passar o próximo? Então, já fazendo de novo esses cálculos, né? No município de São Paulo, que são 12 milhões de habitantes, né? É maior que muitos países aí da Europa. Em 2010, 377 mil pessoas têm deficiência intelectual. Em 2025, muitas vão estar vivas ainda, né? Então, qual seria a proposta que as autoridades, o nosso governo e mesmo o Movimento das APAES poderia fazer em relação a isso? Então, isso é num município, é lógico, é um município gigantesco, mas ele reflete o que acontece em todos os municípios, porque muitas vezes a qualidade de vida nos municípios menores é muito melhor do que em São Paulo. Então, essas pessoas vão ter uma sobrevida maior ainda do que a gente lá, que tem poluição, que tem trânsito, que tem uma série de outros fatores estressantes. Pode passar? Então, pode passar todos os parágrafos. Então, existem vários motivos por que as pessoas vivem mais atualmente, né? Então, se estima que a população com deficiência intelectual teve um aumento da sobrevida em torno de 20 anos nas últimas décadas, né? Pelo menos isso, né? No mínimo. Se estimava que na década de 50, a pessoa com síndrome de Down, ela tivesse uma sobrevida de 12 anos apenas. 50 anos depois, se estima que são 60 anos, seja mais ou menos a idade, né, média de longevidade dessas pessoas. Então, mudou completamente em pouco tempo, né? Se você for ver, 50 anos, né, a maior parte de nós estamos nessa faixa etária. Então, praticamente na nossa geração mudou completamente, né, em 4, 5 vezes a longevidade das pessoas com síndrome de Down. Por que aconteceu isso?
Primeiro que as medidas preventivas na área da saúde foram super importantes, a imunização das crianças. O Brasil ele é um grande exemplo mundial em termos de imunização, de vacinas, porque muitos países, às vezes mais desenvolvidos, além de terem menos crianças, muitas vezes os pais às vezes têm um certo receio em relação à vacina, acabam não fazendo, acaba existindo uma certa preocupação excessiva em relação a efeitos adversos que são muito raros. Então, muitos países não têm uma política de imunização tão boa como a gente. A nossa política é um exemplo, não só em termos de número, como em termos de universalidade da imunização na rede pública, não digo nem na rede privada. Os quadros infecciosos são muito mais bem tratados, os antibióticos são mais potentes. Então, por exemplo, eu sou neurologista infantil. Quando a gente vai ver crianças nas enfermarias que têm algum problema neurológico, a gente acaba vendo várias, que os colegas pediatras, né, conversam com a gente. Quando eu me formei, a maior parte das crianças tinham pneumonia, tinham diarreia. Hoje em dia elas têm bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório, que na verdade não é mais uma causa bacteriana. Algumas que são mais desnutridas, que têm uma imunodeficiência, elas complicam e têm um quadro bacteriano. Mas hoje em dia as crianças nem têm tantos quadros bacterianos assim, a maior parte delas tem quadros virais por causa justamente da imunização e dos antibióticos mais potentes que existem no mercado. E mesmo, além de todas essas medidas mais médicas na área da saúde, a gente sabe de todas as terapias para o desenvolvimento e manutenção das habilidades psicomotoras que os outros profissionais, tanto da saúde como da educação, eles prestam a essa população. Então, elas tendo um desenvolvimento neuropsicológico mais avançado, eles acabam também tendo condições de vida melhor do que alguns anos atrás. Pode passar? Então, e todos esses fatores sociais que eu falei, eles vão fazer uma inserção mais plena na sociedade, maior participação da família, uma vida mais ativa, participativa e uma maior satisfação como um todo. Pode passar. Então, em relação ao envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, existem alguns estudos, a maior parte deles europeus, que tentaram fazer um estudo longitudinal, assim, ao longo dos anos, para ver se realmente essas pessoas envelheciam de uma forma diferente ou não. Porque o envelhecimento é muito difícil de você mensurar, né? Então, a gente pode pegar uma pessoa que a gente não vê há anos e a gente fala, nossa, aquela pessoa está tão envelhecida, está assim, está assado, porque é uma observação objetiva. Você sabia como ela era antes e você percebe que ela está diferente. Mas isso é o envelhecimento, isso é estresse, então é muito difícil você medir o que é o envelhecimento, né? Então, esses estudiosos que eu vou falar aqui, da Catalunha, na Espanha, eles fizeram um estudo longitudinal ao longo de 5 anos para avaliar essas pessoas com deficiência intelectual. Então, o professor Novel, ele esteve inclusive na PAI em 2012, visitando a gente, e ele veio num evento em Campinas também, e ele fez várias palestras em relação a esse trabalho que eles fizeram lá. Esse trabalho é gigantesco, é um trabalho que durou 5 anos, ele teve patrocínio de várias empresas, do governo espanhol, e ele, então, teve uma importância significativa porque mostrou que essas pessoas, elas têm um envelhecimento realmente um pouco diferente das outras pessoas que não têm deficiência, mas a conclusão principal é que, a não ser a síndrome de Down, que é um envelhecimento um pouco mais específico, mas era por falta de políticas públicas adequadas quando eles eram mais jovens, porque eles não tratam as suas doenças de base, não tratam a hipertensão, não tratam a obesidade, e por isso eles ficam mais doentes e eles têm um envelhecimento que é diferente das outras pessoas, porque justamente eles não foram tratados na época em que eles eram jovens e eles foram, vamos dizer, meio esquecidos ali da sociedade, da família, porque achavam que eles iam ter uma longevidade pequena e eles não eram tratados da mesma forma que os outros. Então, parece que sim, existe um envelhecimento um pouco diferente das outras pessoas, até um pouco mais patológico, porque eles não são tratados desde a sua fase de adulto como outros que deveriam ser tratados da mesma forma. Então, na infância, a gente já resolveu parcialmente o problema. É claro que não se resolveu tudo, mas a imunização, os antibióticos acabaram fazendo com que eles tivessem uma sobrevida maior, principalmente nas crianças com síndrome de Down, que também muitas vezes fazem procedimento cirúrgico, cardíaco. Então, elas já passaram da fase da infância. Mas e a fase do adulto jovem? Isso tem que ser também bem trabalhado, porque senão eles vão ser, então, idosos, com dificuldades e com mais doenças do que as pessoas que não têm deficiência, tá? Então, isso é um fator de prevenção extremamente importante, tá?
Então, como eu falei, eles estudaram 300 pessoas ao longo de 5 anos, né? E eles observaram que existia esse envelhecimento na síndrome de Down, mas também nas outras, de uma forma menor, porque eles não recebiam os cuidados que eram inerentes àquela população da mesma faixa etária. Mesmo na Europa, na Espanha, que é um país em que tem já uma tradição longa na área da deficiência e da saúde pública. Então, vocês vejam que a gente tem que aprender com eles, é claro, mas ver que esse problema é um problema mundial e não é apenas só nosso, tá? Então, pode voltar? Pode voltar Então, aqui são outros estudos também, eu posso deixar a apresentação para o pessoal da federação depois, para disponibilizar. Tem vários estudos que mostram que as pessoas com síndrome de Down têm um envelhecimento precoce. Então, parece que na síndrome de Down, algumas pessoas podem ter. Quantas são, a gente não consegue falar. Então, se a gente vê uma pessoa com síndrome de Down e fala assim, olha, você vai envelhecer precocemente, a gente não pode falar isso. Mas ele tem uma grande chance, do ponto de vista biológico, se ele não tomar outras medidas para contrabalançar esse fator biológico. Uma das causas desse envelhecimento é porque o cromossomo 21 que eles têm a mais produz uma série de proteínas que elas acabam auxiliando nesse envelhecimento, né? Uma delas é o beta-amiloide, que é uma substância que ela, quando é depositada em excesso no cérebro, ela está associada a mais casos de doença de Alzheimer. A gente não pode falar que é a causa direta, mas se sabe que esse depósito de beta-amiloide, ele ocorre ao longo da vida em todo mundo. Mas ele ocorre mais rápido nas pessoas que têm síndrome de Down. Então, por isso, talvez que eles tenham uma forma mais frequente de doença de Alzheimer do que a população em geral. Então, esse é um fator biológico. O cromossomo está produzindo uma proteína a mais. Existem outros fatores que já são ao contrário, parece que são protetores. Por exemplo, as pessoas que têm síndrome de Down, quando são adultas, elas têm menos hipertensão arterial do que a população em geral. Porque parece que o mesmo cromossomo 21, ele produz uma proteína que parece que protege em relação à espessura das artérias, então eles teriam menor chance de arteriosclerose. Então, assim, a síndrome de Down, do ponto de vista biológico, ela é uma área extremamente interessante de pesquisa, porque no cromossomo 21 existem muitos genes relacionados, tanto ao envelhecimento como a outras funções, como eu falei, a formação dos vasos. Então, se pode entender muito sobre o próprio funcionamento do nosso organismo nesse único cromossomo que ele está adicional nessas pessoas. Então, essas pessoas com síndrome de Down, elas têm maior incidência de diabetes, né? Em parte também relacionada à obesidade que eles têm, então eles têm mais dificuldade de distribuição da insulina, e por isso que eles, como qualquer pessoa obesa, acaba tendo mais, então, chance de diabetes, mais chance de ter alterações psiquiátricas, alterações afetivas súbitas, deterioração no autocuidado, declínio da capacidade cognitiva, adaptativa e de socialização, que aí pode culminar com um quadro de demência, apatia, tendência à manifestação da doença de Alzheimer em fases mais precoces que as outras pessoas. Pode passar? Então, aqui é um estudo da professora Evan Hughes, que é da Holanda. Ela é uma pessoa que é uma médica, mas ela é especializada em deficiência intelectual. É uma especialidade dentro da medicina na Holanda. Acho que é o único país que tem essa especialidade. Então, é interessante que ela tem vários estudos na linha do envelhecimento também dessas pessoas com deficiência intelectual. Então, ela fez esse trabalho que é mais ou menos parecido com outro da Espanha, que tenta mostrar, mas ele não é longitudinal, é mais para mostrar a diferença entre as pessoas com deficiência intelectual e a população geral. Pode passar? Próximo. Então, eles estudaram um número muito grande, 980 indivíduos com deficiência intelectual, e viram que desses que então tinham acima de 35 anos, 53% tinham hipertensão, diabetes 14%, síndrome metabólica 45%, que é o diabetes, né, obesidade, dificuldade de liberação de insulina, e hipercolesterolemia em 23%. Então, esses de cima, eles foram mais frequentes que a população geral, e a hipercolesterolemia foi menos frequente. Então, uma das questões é assim, será que as pessoas com deficiência intelectual, elas se alimentam de uma forma diferente, elas têm hábitos diferentes, elas vão menos em fast food, elas comem mais em casa? Então, a hipercolesterolemia parece que foi menor nesses casos do que a população geral. Mesmo assim, foi 23%, que não é tão baixo assim, né?
E os fatores de risco que eles consideraram, então, foram mulheres, idade maior, quanto mais idoso, claro, obesidade, a vida independente, por incrível que pareça, porque tendo uma vida independente, às vezes eles, apesar de terem a vida independente, eles não foram educados, às vezes, a ter hábitos saudáveis, muitas vezes. Então, às vezes, faz com que eles acabam tendo mais consequências em relação a essa vida independente. Então, é claro, a gente tem que incentivar que eles sejam independentes, mas também educá-los para eles adquirirem hábitos mais benéficos para a própria saúde. Outras causas que não a síndrome de Down e formas mais leves de deficiência intelectual, que isso deve estar relacionado também à independência. Quanto mais leve é essa forma de deficiência, mais ele também tem acesso a outros hábitos que não sejam tão adequados. Tá? Pode passar o próximo. Então, só lembrando aqui, falar um pouquinho da síndrome de Down, né? Ela é uma síndrome que é relativamente frequente, né, nas causas de deficiência intelectual. É mais ou menos de 1 a 3 por 1000 nascidos vivos. Então, outras doenças, outras condições médicas são muito menos frequentes, né? A fenilcetonúria, por exemplo, que existe no teste do pezinho já desde a década de 70, é 1 para 16 mil nascidos vivos. Então, é muito mais rara, a síndrome de Down é muito mais frequente. Por que existe a sobrevida maior? A gente já falou, né? Por causa de todas as condições, então, ambientais dessa população. E eles podem ter mais frequentemente a demenciação do tipo doença de Alzheimer, que, como eu falei, ele vai aparecer, por exemplo, na população que não tem síndrome de Down, a partir de 80 anos, vai ser 20% da população geral. E na síndrome de Down, após 80 anos, seria 80% deles vão ter doença de Alzheimer. Então, o que muda é a quantidade. Tem mais pessoas numa faixa etária mais jovem que tem a doença de Alzheimer na síndrome de Down. Como eu falei, pelo acúmulo do beta-amiloide, que é mais rapidamente produzido e ele é depositado, essa é uma das hipóteses, mais rapidamente no cérebro dessas pessoas. Pode passar o próximo. Então, como eu já falei, a expectativa mudou muito nos últimos anos, né? Em 1949, 12 anos, e em 2010, 60 anos. O que acontece na síndrome de Down, então, em termos de envelhecimento? Alteração de pele e fâneros, menopausa precoce, alterações visuais e auditivas, que eles já podem ter desde o nascimento, mas que aumentam depois. Epilepsia tardia, eles podem ter crises, que nós falamos que são crises mioclônicas, são pequenos choquinhos, assim, o paciente pode cair ao chão, é mais raro, mas pode acontecer. Podem ter disfunção de tireoide, diabetes, obesidade, apneia do sono, alterações musculoesqueléticas relacionadas à conformação do pescoço que eles têm. Pode passar o próximo. Então, mas isso não quer dizer que todos vão ter essa evolução. A gente sabe que existe uma chance mais aumentada, mas nem todos vão ter. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas adultas com deficiência intelectual devem ser vistas como indivíduos que envelhecem como qualquer outra pessoa, que é um processo natural da vida. O desafio é manter a sua funcionalidade da melhor forma possível, autonomia e independência nesse processo. Pode passar. Então, aqui é uma publicação que foi feita em 2008, lá no John Hopkins, nos Estados Unidos, de uma pessoa com 70 anos que teve uma evolução extremamente favorável, né? E já se passaram alguns anos, eu tive a oportunidade de mandar até um e-mail para esses autores perguntando, a pessoa está super bem, cognitivamente preservada. Pode passar o próximo. Então, desculpe que não ficou muito claro aqui, acho que é pela dificuldade de contraste, né? Mas aqui são alguns exemplos da longevidade desses pacientes. Então, o que apareceu no Guinness Book é essa pessoa aqui, o Bert Holbrook, que ele foi identificado como o homem mais velho em 2008 com síndrome de Down. Ele tinha 80 anos e 79 dias. E ele faleceu de causas naturais aos 83 anos. Então, a gente vê em São Paulo, por exemplo, na nossa cidade, a gente tem tanta criminalidade, a mortalidade jovem é muito grande. Então, a gente vê que uma pessoa dessas teve uma longevidade muito grande, que foi totalmente diferente de pessoas que vivem numa cidade violenta, como São Paulo, por exemplo, né? Esse daqui é uma pessoa de Anápolis, né? O Dilmar, que ele faleceu, então, se não me engano, acho que com 67 anos. Ele era considerado a pessoa mais velha do Brasil, né? Falecido há poucos anos. 67 anos o Raimundo, do Ceará, e a Maria de Nazaré, 60 anos, no Ceará também, tá? Então, é claro, a gente sempre pensa, será que nesse lugar onde eles moram tem alguma peculiaridade? É só a pessoa, é só a natureza genética delas?
Porque o envelhecimento, é claro, tem um fator genético muito importante. Tem famílias que as pessoas são mais longevas, elas vivem mais tempo. Tem outras que elas morrem mais precocemente. Então, são os dois fatores, provavelmente, que devem conciliar isso. Mas, de qualquer forma, no nosso país, os que são reportados como mais velhos vivem em cidades e estados, né, bem mais tranquilos do que o nosso. Então, eu não sei se tem alguma coisa relacionada. Pode passar? Então, aqui é o caso de uma moça, né, que ela saiu até nesse jornal de ampla publicação nos Estados Unidos, US Today, que mostrava, então, foi publicado em 2010, como ela conseguiu, tem 59 anos nessa foto, o aniversário dela, mudando, fazendo então até uma publicação, assim, num jornal extremamente importante, sobre a longevidade dessas pessoas. Aqui é quando ela era criança, né, que nessa época a longevidade era muito menor, e quando ela completou 59 anos, que ninguém esperava que tivesse essa evolução tão benigna assim, dessa forma. Pode passar. Aqui, eu vou mostrar depois na sequência, é um filme que foi feito pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, que eles têm um trabalho muito bacana em relação ao envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. E eles fazem, então, uma série de medidas na formação dos profissionais que vão cuidar dessas pessoas. Então, esse programa é feito lá na Universidade de Edimburgo e eles até disponibilizam, eles vendem, vocês podem entrar na internet, pedir para entregar aqui no Brasil. É um DVD que mostra esse filme que eu vou mostrar um pequeno trecho, que chama assim, Apoiando Derek. Derek é um rapaz que tem síndrome de Down, ele é jovem, mas ele é ator e ele faz o papel de uma pessoa que tem doença de Alzheimer. Ele faz o papel de uma pessoa envelhecida, mais velha, claro, do que ele, e que apresenta os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Então, é uma forma de poder treinar as pessoas que lidam com essa população, que é muito importante. Pode passar o próximo, que aí vai ter o filme. E o som também. Então, é uma residência apoiada, onde vivem pessoas com deficiência intelectual. Apresenta os primeiros sinais de deterioração cognitiva e sensorial. Então, vocês vão ver que ele tem uma sensibilidade muito grande aos sons e à imagem. That's fine. Well, he's been up with Tuesday, and I think it's opposite. That's not a problem, and that's not a problem. Tuesday at 4 o'clock. Então, o barulho o incomoda. Right, guys. Lunch is ready. Okay. Derek, lunch is ready. Derek, come on, it's lunchtime. Lunch is ready, come on. That's a bit bad. Derek, where are you going? Então, esse chão também não é adequado, porque tem uma estimulação muito grande visual. You want to just stay here and get lunch? No. Com toda essa agitação que ele percebe, visual e auditiva, ele quer ir embora, ele não quer ficar no local onde ele deveria fazer a refeição. Derek, you live here now. You want to just stay here and have your lunch? It's a bit cold outside. No, I'm going to see Mum. Pronto, pode parar. Assim, o vídeo é bem maior, esse é um pequeno trecho, mas mostra que às vezes os sinais que o indivíduo apresenta, eles não têm a ver com uma alteração do comportamento em si. E é uma alteração neurológica por falta da percepção adequada que ele tem do meio, já devido a sinais de deterioração cognitiva e sensorial que eles apresentam. Então, esse é um pacote, né, de treinamento
ele é vendido, né, por um valor que nem é tão grande, mas aí tem o frete por essa organização. Então, agora eu vou falar de um pouquinho do nosso trabalho do grupo de pesquisa sobre o envelhecimento precoce da pessoa com deficiência intelectual que nós estamos coordenando lá na PAI de São Paulo. Pode passar? Então, ele engloba 10 organizações do terceiro setor, engloba também uma pessoa que é representante das famílias com deficiência intelectual, que é a Regina Leondarides, que é mãe de uma moça de 35 anos com síndrome de Down. Então, como vocês veem, engloba várias organizações do terceiro setor que cuidam de pessoas com deficiência intelectual, algumas menores, outras maiores, mas todas com a missão de dar assistência e divulgar a causa da deficiência intelectual. Pode passar? Pode passar? Então, o que é esse grupo de estudos, né? Então, em 2009, a APAI, ela criou um grupo, a APAI de São Paulo, criou um grupo de trabalho junto às secretarias municipais e estaduais da pessoa com deficiência para debater as políticas públicas em relação à pessoa com DI, né, deficiência intelectual e envelhecimento. E aí foi formado um grupo de estudos em 2009. Nessa época, existiam várias organizações, não eram as 10 que participam atualmente, né, coordenadas pelo Fábio Adiron, publicitário, pai de uma pessoa com deficiência intelectual. Aí, nesse mesmo ano, incluíram-se outras organizações. A coordenação passou para Maria Regina Leondarides, que é mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Em 2012, a coordenação passou para o Instituto APAI e eu acabei, então, ajudando a coordenar esse grupo. Pode passar. Então, quais são as ações esperadas para esse grupo, né? Então, foi, desde 2009, então, uma tentativa de mapear essas pessoas, para ver se eles estavam realmente em um processo de envelhecimento diferenciado dos outros, da mesma faixa etária, dos familiares e assim por diante. E, além disso, o que seria feito? É só a gente ver que eles estão envelhecendo? Não. O mais importante é a gente tentar formar algum grupo que possa ajudar e fazer, então, políticas públicas adequadas nesse sentido. Pode passar? Então, os objetivos são promover e difundir o conhecimento sobre a vida adulta e envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual e fomentar políticas públicas. Pode passar, mas... Então, assim, as principais perguntas quais eram? O envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, ele pode começar antes das outras pessoas? Realmente acontece ou não? Então, a gente já viu que nos outros países isso parece que acontece. Mas será que no nosso meio também é verdadeiro? Será que as pessoas com estimulação precoce, desde pequenininhas, as APAIs já existem há 50 anos, a estimulação precoce vem sendo feita todos esses anos. Essas pessoas, elas vão ter o mesmo grau de envelhecimento do que as outras que não fizeram esse tipo de estimulação? Pode passar. E existem vários paradigmas que a gente fala. Essas pessoas envelhecidas, elas vão sofrer mais problemas do que uma pessoa envelhecida em outro grupo social, porque geralmente os pais, que são os cuidadores, eles também estão envelhecidos. Então você acaba modificando toda a dinâmica familiar desse conjunto de pessoas que vivem há vários anos nesse modelo, né, nacional de assistência à pessoa com deficiência. Então, quais serão as ações que poderão contribuir para um futuro com qualidade de vida dessas pessoas? Serviços, programas especializados, políticas públicas que atendam às suas necessidades, como moradias, inclusive, né? Porque muitos deles acabam não tendo depois familiares próximos que possam ser cuidadores nessa fase da vida, ou mesmo que apresentem, às vezes eles não têm disponibilidade e muitas vezes nem sempre vão ser os mais adequados. Então, esse problema não vai ser resolvido, claro, a curto prazo, estimando-se, como eu já falei, que em 2025 nós teremos um número muito grande de pessoas com deficiência intelectual no nosso município, onde está sendo feito esse estudo. Pode passar. Então, o projeto. Então, como que a gente vai caracterizar que as pessoas estão envelhecendo? Então, é muito difícil, né? Então, a gente passar aqui e falar, não, aquela pessoa deve ter tantos anos, aquela deve ter tantos anos, aquela é mais velha, aquela é mais... A gente às vezes se engana profundamente. Então, é muito complexo você saber o que é um envelhecimento precoce, né? Então, o que a gente tentou avaliar? Então, são perdas funcionais, cansaço, alteração do humor, alteração do estado de sono-vigília, alteração do apetite, declínio do desempenho em realizar atividades rotineiras, diminuição do interesse em lazer, da capacidade de resolução de problemas, alterações cognitivas, principalmente na fase inicial, que ainda não se configura o quadro de demência,
normalmente associadas à perda da memória recente, alterações sensoriais, motoras, número de quedas, isso num período pelo menos de 6 meses. Pode passar o próximo. Então, esse mapeamento inicial em 2009, ele observou que de 373 pessoas que foram questionadas nessas várias organizações, 192 não tinham sinais de envelhecimento e 181 tinha algum sinal de envelhecimento desses que eu citei. Mas se vocês forem ver, muitos desses sinais todos nós temos, né? Porque é cansaço, perda de apetite, assim por diante. Então, às vezes, não está tão bem objetivado, né? Muitas coisas podem ser até quadros depressivos que a pessoa esteja apresentando e não necessariamente envelhecimento. Então, a gente modificou um pouquinho esse trabalho, porque aqui era uma primeira pista de que alguma coisa não estava indo bem. Mas será que isso era por causa do envelhecimento ou por causa das condições de saúde da população em geral, né? Pode passar. Então, em 2011 foi tentado aumentar um pouquinho o número, né, de pessoas participantes, deu mais ou menos a mesma diferença, né, com sinais deu esse número de 178 em relação ao outro que era 181, do número total um pouquinho menor, 276, tá? Pode passar o próximo. Então, foi publicado no Diário Oficial do município, depois de todo esse envolvimento, né, desse grupo de estudos, no Diário Oficial de 2011, uma portaria falando que realmente haveria a necessidade de um grupo de trabalho baseado num grupo de estudos deste grupo multicêntrico, vamos dizer assim, com várias organizações. Pode passar o próximo. Então, a pesquisa continuou depois dessa época. Então, na verdade, a gente ampliou um pouco esse trabalho, porque do ponto de vista de fazer uma pesquisa é complicado mesmo, né? Porque a gente, por mais que tente avaliar esses indivíduos, são questionários que são enviados a eles não são examinados no dia a dia para ver se realmente eles estão envelhecidos. Alguém vai responder o questionário por eles. Então, por exemplo, lá na Espanha, mesmo na Escócia, onde fizeram esses trabalhos, e na Irlanda, são trabalhos que são patrocinados por entidades governamentais, por empresas privadas. Não é apenas uma organização como a APAE, mesmo o Movimento das APAES, que faz a pesquisa. Então, são pesquisas que são patrocinadas por grandes instituições e grandes agências de fomento. Então, nesse daqui, que é a continuação do estudo, então a gente tentou verificar se existiam então sinais de envelhecimento na faixa de 35 a 59 anos e 11 meses. Porque se você pega 60 anos, você já está pegando as pessoas envelhecidas da população geral. Então, não vai ter muita diferença, tem que ser só nessa fase. E tentou ver então os marcadores biológicos do envelhecimento, indicadores psicossociais e tentar estabelecer relações entre esses marcadores biológicos e psicossociais. Pode passar o próximo. E sempre tentando fazer com que haja mudanças na política pública. Então, foi feito um questionário para essas pessoas que estão nessas organizações, tentando comparar as pessoas que tinham deficiência intelectual com as pessoas de um grupo controle, que a gente fala assim, aquele que é para fazer a prova dos 9, para ver se realmente tem diferença ou não. Então, em vários aspectos, dados sociodemográficos, clínicos, alterações nos últimos 5 anos, né, para ver se teve uma mudança, no domínio, então, físico, neurológico, psiquiátrico, social e de lazer. Pode passar. Então, aqui eu vou falar rapidamente, isso foi apresentado em congresso, então passou no comitê de ética, os cuidadores, eles responderam o questionário de todas essas organizações citadas. Alternativa, ADERE, ADID, APABEX, APAE de São Paulo, APOI, AVAP, Carpedim, Raverim, Cian, Aldeia da Esperança. Pode passar o próximo. Então, a gente, como eu já falei, foram naquelas atividades diárias, sintomas neurológicos, psiquiátricos, lazer, e sempre tentando fazer uma análise estatística, que também é importante nesses trabalhos. Pode passar. Aí, existia 287 pessoas possíveis de serem avaliadas, a gente só conseguiu responder esse questionário em 198. Então, quase 100 pessoas aqui não participaram, porque não queriam participar, o cuidador não queria. Então, às vezes, a pesquisa é difícil, porque você não pode obrigar, amarrar a pessoa a fazer a pesquisa. Tem um comitê de ética, tem que assinar um termo de consentimento. Então, até que foi um número bem razoável, né?
Desses, não eram muitos que tinham síndrome de Down, era em torno de 20%, né? E as outras etiologias, como eu falei, eram as mais frequentes e algumas eram desconhecidas. Então, os que não tinham síndrome de Down eram 157, os que síndrome de Down 59. E a gente conseguiu um grupo controle de 25 pessoas que eram irmãos dos que tinham deficiência intelectual. Então, a gente queria comparar se o irmão estava diferente da pessoa com deficiência intelectual. Pode passar o próximo. Então, o que aconteceu? Aqui é mais em relação à idade desses pacientes, para a gente ver se o grupo controle realmente é parecido. A gente está comparando coisas iguais, né? Então, os pacientes que tinham síndrome de Down eram mais mulheres, né? Assim como aqueles do grupo controle também, 68%, 59%. E os que não tinham síndrome de Down, um pouquinho mais do sexo masculino. E a idade média, a gente vê que os que tinham síndrome de Down, eles eram 39, a idade média. E dos que eram controle era um pouquinho maior. Eles eram até mais velhos, esses irmãos, do que os que tinham síndrome de Down. E os que não tinham síndrome de Down era 46 a idade média. Então, teoricamente, os que têm a deficiência, a síndrome de Down, eles eram mais jovens e deveriam estar melhores do que os outros controles. Pode passar. Então, foi observado que 62% tinham interdição judicial desses 198 indivíduos que foram estudados. É um número significativo, né? A gente vem mudando isso ao longo dos tempos, né? Mas a gente observa que é um número bem grande, né? A gente não chegou a definir se era total ou parcial, mas de qualquer forma, mais de metade eles tinham alguma interdição judicial. E era muito mais frequente a interdição judicial no grupo com síndrome de Down do que naquele grupo que não tinha síndrome de Down. Pode passar. A maior parte, 55%, tinha ido para escolas especiais no passado, comparado a 36% que tinham ido para a escola normal, né, escola regular, e 10% tinham ido para escolas normais, mas em salas especiais, né? E o grupo que não tinha síndrome de Down, ele frequentou mais escolas regulares do que o grupo com síndrome de Down. Pode passar. Somente 19% tinha trabalhos formais, tá? Então você vê um número, já é um grupo extremamente selecionado, porque eles estão no município com poder aquisitivo maior. Então, nessas associações, eles têm recursos sociais da comunidade, das famílias, e mesmo assim só 20% tinham trabalhos formais desses indivíduos. E não era diferente entre os que tinham síndrome de Down e não síndrome de Down. 41% recebia, então, ajudas governamentais, principalmente o LOAS, né, alguns a aposentadoria dos pais, e o grupo sem síndrome de Down recebia mais benefício, principalmente LOAS, do que aqueles que tinham síndrome de Down, que muitos tinham a aposentadoria dos pais. Pode passar o próximo. 26% eles referiam que tinham algum relacionamento afetivo, tá? E 6% foi descrito como vida sexual ativa. Isso sempre foram os cuidadores que referiram, o questionamento não foi feito direto aos indivíduos com síndrome de Down. A maior parte nunca tinha usado álcool, 74%, ou tabaco, 93%. Que isso, por exemplo, naquele estudo da Espanha, era um número super elevado que tinha usado tabaco e álcool. Então, os nossos aqui, eles usam menos, né? Talvez por um costume até da população comparado com a Europa, que usa menos também, tá? E nenhum desses indivíduos, ele relatou, pelo menos pelo cuidador, ter usado drogas ilícitas, né? E os controles, os irmãos, já, por sua vez, já tinham reportado ter usado drogas ilícitas. Então, parece que eles estão tendo hábitos mais saudáveis, pelo menos em relação a esses aspectos de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Pode passar. Então, foi observado que a atividade diária piorou em 27% para caminhar, deglutir, engolir 14% e fala 10% nos últimos 5 anos sempre. Pode passar. Então, aqui é tudo que mudou, né? Em relação ao controle, quando a gente pega, que não mudou muito, não. Os controles também não estavam muito bem, tá? Então, mostrou que os irmãos, eles também estão com algum grau de envelhecimento precoce, tá? Então, a gente teve que mudar um pouco a pesquisa depois. Pode passar. Aqui também, nos últimos 5 anos, a saúde bucal, o peso, o apetite, se alimentar sozinho, trocar de roupas, tomar medicação, autonomia no transporte, era muito parecida à piora também nos irmãos que não tinham deficiência. Pode passar o próximo. Aí foi notado, então, piora na memória recente 11% e na memória tardia 5%. A gente sabe que na doença de Alzheimer, o que começa primeiro é a piora da memória recente, né? Então, 11% desses referiram que tinha uma piora na memória recente.
Pode passar. E quando você compara com o grupo controle, poucas coisas, é só o que está em vermelhinho aqui que deu diferença. Então, a memória recente, piora cognitiva e sensibilidade à dor também que deu diferente. Então, as outras coisas foram parecidas com os irmãos. Pode passar o próximo. As alterações psiquiátricas foram referidas: apatia em 20%, oscilações de humor em 24%, ansiedade e impulsividade em 26% e recusa para atividades diárias em 10%. Pode passar. E quando a gente compara com o grupo controle, deu mais ou menos parecido também. Então, os irmãos eles não estavam querendo sair de casa, os irmãos sem deficiência intelectual estavam tendo comportamento agressivo e assim por diante. É claro que toda pesquisa ela é questionável, porque às vezes a gente não tem um número suficiente de indivíduos para poder ter essa análise. Então, se a gente fizesse com 800 pessoas, como eles fizeram na Holanda, a gente podia ter um resultado um pouco mais significativo. Então, tudo isso tem que ser questionado. Pode passar. Então, as conclusões do trabalho foi que não terminou ainda, essa é uma etapa, né? Que embora tendo expectativa de vida maior, as pessoas de meia idade com deficiência intelectual ainda, elas são, então, tem pouca atividade profissional, elas não conseguem trabalhar formalmente, né? E benefícios sociais também são pequenos, especialmente em países em desenvolvimento como o nosso. Apesar de hábitos saudáveis terem sido relatados, como baixo abuso de substância, relações afetivas e sexualidade ainda foi pouco desenvolvida nessa população. Pode passar. Foram notados, então, prejuízos físicos, neurológicos, psiquiátricos em mais ou menos 20% dessa população. Só que o grupo controle de irmãos não pôde confirmar que é diferente dentro da mesma família. Então, o que a gente está fazendo agora? Isso a gente vai publicar na revista da PAI, que vai sair agora em outubro. A gente acabou tendo que fazer mais um grupo controle. A gente pegou cerca de 100 pessoas que não eram familiares, não eram irmãos dessas pessoas com deficiência intelectual, para responder o mesmo questionário. Então, vamos ver. Né? E nesse grupo já deu diferença. Você, quando compara as pessoas com deficiência intelectual com esse grupo, que não tem nada a ver, que não é familiar, eles têm muito mais sinais de envelhecimento nesses últimos 5 anos do que a população geral, que a gente fala assim, que foi questionada, que é esse grupo controle de 100 pessoas. Então, concluindo por essa nossa análise desse trabalho, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm um envelhecimento diferente das outras, elas têm mais patologias. Os irmãos, eles estão nesse caminho, eles também parecem que têm mais patologias. E aqueles que não são relacionados por como se fala, por família, que são apenas, às vezes, pessoas que trabalhavam nessas organizações ou amigos das pessoas que trabalhavam, que responderam ao questionário, elas estão em situação de vida na mesma faixa etária melhor do que essas pessoas. Pode passar o próximo? Então, concluindo. Então, lembrar que isso é uma observação que não é apenas para a pessoa com deficiência intelectual, é para toda a sociedade. A gente está tendo esse paradigma, estão havendo vários seminários em relação ao envelhecimento da população como um todo, não é só a população com deficiência intelectual, mas esse subgrupo das pessoas que têm deficiência intelectual, ele vem aumentando cada vez mais, porque além delas terem uma longevidade maior, a incidência de deficiência intelectual ela não vem diminuindo, pelo contrário, ela vem aumentando, porque as pessoas elas sobrevivem mais. Antigamente as crianças morriam pequenininhas com doenças graves e hoje em dia elas sobrevivem. Então as pessoas que sobrevivem têm uma chance maior de ter deficiência de todos os tipos, incluindo a deficiência intelectual. Então a gente tem esses dois paradigmas. A pessoa ela vive mais, ela vai chegar mais tempo, né, nessa faixa etária mais velha, vai demorar mais a ter uma evolução fatal, e ao mesmo tempo mais crianças sobrevivem com patologias potencialmente graves, que depois elas vão ter algum grau de deficiência, incluindo a deficiência intelectual. Então são dois paradigmas que no século XXI a gente tem que pensar muito bem, assim como todas as autoridades. Acho que agora terminou. Então, o que a gente tem que fazer, pelo menos é a proposta do nosso grupo, né? Investimento permanente para que possam adquirir independência e autodeterminação, inovação e promoção de oportunidades para que se sintam atuantes e possam viver plenamente todas as fases, incluindo a vida adulta e o envelhecimento. Pode passar? Então, aqui estão os meus contatos, né, do Instituto e o meu pessoal da PAI. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição para responder.
E acho que todos temos que ter consciência que aquele paradigma do cuidado da criança, eu sou neurologista infantil, eu tenho minha formação nessa área, mas eu sei que está mudando esse paradigma. A gente tem que olhar agora para o idoso, e a criança, de uma certa forma, ela está muito mais bem assistida do que a pessoa acima dos 60, acima dos 50, acima dos 70, depende de quanto tempo a gente vive e que século que a gente está falando. Provavelmente no século 22 já não vai ser mais 60, vai ser 80 anos a linha de corte para o envelhecimento. Tá?